Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. Meu nome é Paulo Brito, eu sou jornalista, eu sou editor do portal de notícias de segurança da informação CISO Advisor. E hoje estou aqui a convite da Century Data e da Big ID para mediar essa mesa redonda chamada Conheça os Seus Dados, organizada e promovida pela Century Data e também pela Big ID. Além de agradecer a todos o comparecimento ao evento, eu vou pedir que todos coloquem os seus telefones no Vibra. O nosso evento está sendo transmitido ao vivo. Tivemos perto de 200 confirmações para esse evento de hoje. E vamos, inclusive, ter perguntas dessa plateia que está online. Quem não puder assistir ao vivo vai poder ver a gravação do evento, que vai estar disponível logo a seguir nos mesmos canais, que são o canal da Century Data, e também na homepage do CISO Advisor, em www.cisoadvisor.com.br. O principal foco do evento de hoje são 3 casos de sucesso em compliance com a LGPD, que é um desafio. São 3 casos complexos de grandes corporações, cujos desafios em descoberta e gestão de dados vão ser apresentados aqui pelos nossos convidados, que são, primeiro, as mulheres, Mariana Werson, eu espero ter pronunciado direito o sobrenome da Mariana, que é gerente de privacidade e proteção de dados do Carrefour Brasil. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Temos lá na outra ponta o Rafael Esnarriaga, que é DPO e encarregado de proteção de dados da Gol Linhas Aéreas. Bem-vindo, Rafael. O Rafael mora no Rio, veio a São Paulo para o nosso evento aqui. E o Alex Amorim, que é Head de Segurança de TI da Claro e também presidente do Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados. Bem-vindo, Alex. Estão conosco também os hosts desse evento, que são o Wellington Framham, diretor da Century Data, e o Henderson Santana, que é vice-presidente da Big ID para a América Latina. Eu vou convidar agora o Wellington e o Henderson para as suas apresentações e boas-vindas. Senhores. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Para a gente é um prazer enorme ter o público aqui online, vocês que estão locais também e todos os convidados. A ideia aqui desse primeiro briefing é agradecer a presença de vocês e falar um pouquinho sobre o cenário, como a gente entende esse cenário de complexidade, tanto para a parte de segurança quanto para a parte de privacidade de dados. Nós da Century Data somos uma consultoria, utilizamos largamente a plataforma da Big ID justamente para tirar esses insights e com foco na privacidade e na segurança dos dados. Como eu falei aqui um pouquinho, a Century Data é uma consultoria que ela atua justamente na parte de segurança digital, e a Big ID é uma plataforma de governança de dados focada em segurança e privacidade. E eu falo um pouquinho aqui sobre o mercado. É interessante que a nossa vida já foi um pouco mais simples, né? Embora pareça que não, né, PB? Realmente a gente tinha um só supercomputador, um só sistema, uma só preocupação. Embora pareça complexo, hoje o mercado é muito mais complexo que isso, tá? Falando um pouco de história, eu também sou um pouco mais antigo aqui, depois dos 50, né? Falando um pouquinho. Nas primeiras décadas de 80 a 90, então, a gente tem ali o mainframe e as tecnologias muito centralizadas. Depois disso, com o advento do Oracle, SAS, né? Que a maioria das empresas aqui ainda não mantém. Esses bancos de dados foram distribuídos e toda a parte de análise de dados passa a ser sobre o consumo, o comportamento, né, de cada titular, de cada cliente. Então, vem advento aí uma Teradata, fazendo processamento de bilhões de dados e petabytes ao mesmo momento. E depois, aí na década de 2010 até 2020, a gente tem a abertura do mercado aí para Hadoop, né, Big Data, a massividade de dados e a democratização desses dados, né? A democratização desses dados, ela gera uma demanda de organização e de governança.
A partir daí, então, a gente tem inclusão de mídia social, dados que acabam vindo de vários formatos, de vários modelos, de vários caminhos. E a gente começa a ter uma linha de compliance a partir de 90, migrando para a governança de dados aí em 2015, e agora com LGPD 2018, 2019, né, que chegou ao nosso contexto. E aí, em paralelo a isso, a massificação aí de sequestro de dados, né? Então, a gente tem uma complexidade enorme. Falando de volume de dados, esse volume de dados aí até 2025, a gente fala de 163 zettabytes de dados. É extremamente uma preocupação aí que a gente precisa ter. E que tipo de dado a gente está falando aqui? Dark Data, a parte de regulamentação de dados, dados sensíveis, todo tipo de dado que a gente acaba tendo uma preocupação, não só do comportamento, mas também de dados pessoais, né, e analíticos que a gente acaba gerando. E quão grande é nosso desafio, né? Então a gente passa aqui a ter algumas perguntas. Eu tenho dado em vários modelos e várias formas. Como eu faço essa governança? Eu tenho dado digital, eu tenho dado aqui que ele é formatado, dado não formatado. Eu tenho plataformas legadas, então aqui eu tenho um Oracle 8, eu tenho mainframe. Como que eu faço para me conectar nesses dados? Então, são várias perguntas que a gente tem que endereçar aqui. Será que eu tenho o famoso Dark Data? Quando a gente começa a verificar toda a parte de dado que a gente tem, não só o que a gente conhece, será que tem dado que a gente não conhece e foi capturado há 20 anos atrás? Para qual aplicação que a gente está usando esse dado? Qual o propósito desse dado, né? Eu já tenho inventário, mas os dados não estão correlacionados com o titular. Então, isso é muito comum. A gente ir numa empresa, ela tem um inventário, ela sabe que dado que ela tem, as tabelas que ela tem, mas ela também não sabe a correlação disso com qual titular. Ela não tem um endereçamento único, isso é extremamente importante. E eu já tenho um portal de titular, então já estou compliance, eu já tenho uma aplicação de cookies, mas o meu mapeamento está em Excel. Como é que eu endereço isso, né? Como é que quando o titular for solicitar o direito dele, como é que a gente vai realmente exercer isso, né? Bom, eu paro por aqui. Vou passar um pouquinho a palavra aqui para o Henderson, para ele falar um pouquinho mais aqui dessa parte. E aí a gente já começa a mesa redonda. Obrigado, Wellington. Bom, realmente o desafio ele é enorme, né? A gente, cada vez mais que a gente visita os nossos clientes, o mercado, a gente vê essa tendência onde as empresas têm essa explosão de dados, né? Cada vez mais busca-se o aproveitamento máximo desses dados. As empresas estão se convertendo em empresas centralizadas em dados, né? E a gente sabe que essa jornada, a gente sabe que o insumo básico das empresas é o dado, né? E essa jornada do dado, informação, em conhecimento e assim em vantagem competitiva, redução de custos, essa jornada ela sempre tem esse dado como ponto inicial, e esse dado ele tem um contexto, né? O contexto da segurança, o contexto da governança, o contexto da privacidade, que tem que ser carregado em todas essas fases de transformação. E quando a gente olha do outro lado da mesa, a gente percebe que as tecnologias que hoje existem estão trabalhando de formas muito isoladas, né? E essas tecnologias que analisam esses dados acabam muitas vezes não sendo tão produtivas e eficientes. Então, dentro desse contexto, que a privacidade, a segurança, ela tem um papel chave em qualquer processo de transformação dentro de uma empresa, ela precisa ser mudada. Então, e essa complexidade é o que a gente vem enfrentando hoje, junto dos dois lados, né? Do lado dos fabricantes de tecnologia quanto do lado dos clientes. Então, hoje o objetivo realmente é a gente poder conversar um pouco, entender como os nossos colegas estão tratando esses desafios e, no final, apresentar um pouco da nossa visão tecnológica, de como que a gente pode suportar e vem suportando esses principais desafios aí nesse contexto como um todo. A gente agradece a Big ID, sejam todos muito bem-vindos e vamos aprender com os nossos colegas aqui. Obrigado, Henderson. Obrigado, Wellington, pela saudação, palavras iniciais e considerações e reflexões aqui sobre o problema
que os dados estão trazendo para nós todos. Nós vamos agora, então, começar a nossa mesa redonda, passar a palavra aos participantes, que eles têm uma porção de história para contar aqui. Eu sei de algumas, mas eles vão contar o que eles puderem aqui. Bom, para começar a nossa mesa redonda, eu queria pedir para vocês contarem para os nossos convidados aqui sobre o trabalho de vocês. Como é que vocês resolveram, como vocês estão resolvendo essa equação da gestão de dados diante de dois desafios de tempo. O primeiro, que é o tempo de atender a exigência da LGPD, e depois o tempo de atender as urgências da empresa na gestão desses dados, né? Eu queria começar aqui, começando com as moças, começando aqui com a Mariana, depois eu vou pedir o Rafael e, por fim, o Alex. Mariana, palavra com você. Olá, bom dia a todos. Esse desafio eu venho tocando aí há 2 anos, numa organização super complexa, né? E um ecossistema super complexo, uma organização antiga. Então, a gente tem aí, vendo aí o Wellington falar da linha do tempo, a gente vem trazendo aí essa complexidade carregando, né? E agora, como todo mundo sabe, num cenário, então, de fusão. Então, eu acho que um dos segredos aqui até linkando um pouquinho aqui com o que o Henderson falou, é juntar forças, né, com o time de governança de dados, segurança da informação e proteção de dados. Então, o desafio aí é classificar essa informação, saber, né, conseguir mapear essa informação, classificar e ter ela disponível no momento correto para atender ali o titular e as demandas internas. Então, a gente tem hoje em dia as áreas internas precisando ter acesso a essa informação. A gente tem uma era de monetização de dados, a gente tem uma era onde o uso dos dados para a inteligência de negócio é essencial. E não é interesse da área de privacidade bloquear o uso aos dados, mas sim trabalhar com esses dados de forma ética e a gente saber, enfim, conseguir garantir que os dados sejam usados de forma anonimizada, quando fizer sentido. E, ao mesmo tempo, atender também aos titulares, conseguir fazer a exclusão dos dados, conseguir acessar essas bases mais antigas para poder fazer. Então, assim, para uma organização complexa, o Excel não é mais a opção, né? Então, não dá, né? Para atender um titular, acho que a gente demoraria mais de 1 mês. Então, realmente, tem que ter uma solução automatizada de busca para atender o titular e de busca também proativa, porque a gente fala de organizações aí de mais de 50 mil colaboradores, né? E por mais que a gente tente estar aí no dia a dia e fazendo conscientização constante, tendo times enormes, né, para participar do Privacy by Design, do início dos projetos, é impossível o 100%, né? Então, eu acho que é aí que a tecnologia vem ajudar a gente, com esses scans, para que a gente também possa saber se algum dado ali, alguma informação apareceu, e a gente também questionar a área para poder fazer esse mapeamento, todo o tratamento. Então, eu acho que a gente consegue unir ali as pontas, né? Tanto a tecnologia como o dia a dia ali, junto dos projetos. Eu acho que é isso. Eu entendi que a Mariana falou que, assim, primeiro, parcerias internas, não é? E depois ferramentas, né? Rafael, como é que resolve o desafio lá no seu trabalho? Bom, esse bom dia a desafio todos. do tempo. Bom dia, Paulo. Obrigado. Então, a gestão de dados, né, pelo menos para a Gol é uma empresa de dezenas de milhões, né, um B2C de clientes, né, dezenas de milhões de clientes, e é uma indústria pesada, né, uma indústria que tem uma inércia de movimentação, né, de aeronave, segurança, que é algo que depende muito de uma engenharia de dados, né, não é uma conta simples, é uma equação, é uma empresa que é low cost, então qualquer equaçãozinha que aumente 1 centavo, reduza 1 centavo, já é um impacto enorme na nossa empresa. Então, a gestão de dados e os problemas que vêm não é de hoje, não é esse o grande problema da Gol. A Gol, ela trabalha isso muito bem, ela tem uma resposta eficiente, segura e rápida para esse tipo de problema, vamos botar assim, de questões. O que veio é a LGPD, né? Como é que ela se encaixa nisso, né? E aí, a primeira
impressão que as pessoas têm, caramba, a gente já está aqui bem organizado, como é que a gente encaixa? Como é que a gente faz? É um plug and play, é rapidinho, ou é algo que vai mexer na nossa operação atual que dá muito certo? Essa é a primeira questão, e sempre ter uma visão conservadora, pessimista, caramba, vamos tentar, né, fazer com calma. E aí, quando a gente consulta os especialistas de privacidade, né, e aí eu me incluo aí, a gente tenta passar um conforto, né, que tipo, a LGPD ela vem para sofisticar a governança de dados, ela não vem para poder obstruir, restringir. Ela já vem classificando os dados, ela já vem botando o que é dado sensível, quais são os atores, qual é a responsabilidade civil, ou seja, os riscos que envolve você tratar os dados. Tem uns objetivos estratégico, ético, operacional, tudo ali. É claro que tem seus gaps na lei, a lei é extensa, ela é ampla, ela tem ali pontos a discutir, mas para a governança de dados, ao meu entender, na minha visão e a minha narrativa interna, é que a gente está ali para sofisticar a governança de dados, né, que já existe, que já é tratada, que já tem todo o seu protocolo. E o que a gente está fazendo nessa narrativa, nesse discurso que eu estou tendo? A gente está fazendo o que a gente chama de onboarding da privacidade na governança de dados, né? Estou entrando na governança de dados. E a resposta essa foi a minha proposta, e a resposta que eu tive da governança de dados é, legal, mas você não vai ser passageiro, você vai ser piloto ou copiloto, você vai estar aqui na cabeça nos ajudando como repaginar essa governança de dados. Essa foi a resposta que os especialistas de dados passaram para mim. Então, isso realmente aumenta na sua responsabilidade. A gente tem que estudar mais, né, conhecer, porque a governança de dados do mercado é uma coisa, outra coisa é a Go, como é que ela trabalha, qual é o jeito de ser, qual é a linguagem que ela utiliza. Então, esse é o meu desafio atual. Estou fazendo esse onboard, estou entrando, né, na questão de governança de dados, estou trazendo todo o discurso de LGPD para que a gente possa ter essa parceria, né, de governança repaginada agora com a sofisticação da LGPD. O Alex, que está aqui ao meu lado, que é o terceiro convidado que vai responder essa questão do tempo, o Alex tem mais de um chapéu. Ele tem um chapéu da Claro, tem um chapéu de presidente do IBRE-SPD, e ele tem um conhecimento o caso dele e de outros também, de desafio do tempo de implantar e resolver essa questão para a LGPD e para a própria empresa. Alex, a palavra é com você. Vamos lá, então, pessoal, primeiro, bom dia a todos, obrigado pelo convite aqui com os colegas, amigos aqui na mesa, podendo falar sobre esse tema tão quente, né? Meu amigo Paulo aqui, que acaba colocando várias notícias que a gente acaba vendo no dia a dia, desse vazamento de dados que acaba, todo dia quando a gente olha, né? Pô, todo dia tem uma notícia diferente, né? Uma empresa diferente. Mas vem um primeiro ponto, né? Como que eu consigo proteger uma coisa que muitas vezes eu não conheço? Será que eu conheço meus dados de fato? Será que eu tenho esse controle? Então, quando a gente começa a pensar nisso, né? Como eu consigo criar esse nível de proteção e de identificação de algo que muitas vezes, como minha amiga aqui falou, é uma empresa de décadas que veio tendo dados ano após ano, e com isso agora a gente chega num cenário que 2018 entra uma nova lei, LGPD, Lei 13.709, e com isso começamos a ter ali algumas obrigações, olhando até para a Europa, que já tem isso há muito tempo, mas aqui nós num cenário muito iniciando, né, muito olhando para baby steps, começamos agora a ter uma obrigação frente a tudo isso. E quando a gente pensa, né, nesse cenário Brasil com uma nova lei, essa questão de dados que estão em todos os lugares, que muitas vezes nós não conhecemos e começamos a ter algumas obrigações frente a isso, quando a gente olha para a própria lei que fala que nós temos 15 dias úteis para atender o direito do titular. Ou seja, né, então, desde uma exclusão, desde você dar ali uma resposta se tem um dado ou não, e como fica tudo isso. Aí, olhando o primeiro ponto, né, Excel esquece, né, não tem como fazer isso. Aí vemos, né, aí visão de mercado, muitas empresas que fizeram o tal de roupa lá no Excel, e é um negócio que foi feito uma vez ali para passar de ano, e isso não é vivo.
ou seja, teve ali um monitoramento, né, uma análise inicial, que talvez não usou uma ferramenta para isso, e dia seguinte, tudo aquilo que você fez pode já estar desatualizado. Então, né, quando a gente começa a olhar para esse cenário, né, de grandes oportunidades, começamos a imaginar, como que conseguimos, né, dentro de um prazo desses 15 dias, fazer alguns atendimentos. Aí eu acho que entra essa questão de você ter parceiros em uma ferramenta que vai conseguir te atender isso de uma forma muito rápida. Hoje, quando a gente olha para a NPD ela tem tem por volta de 50 funcionários, ainda não não tem muitas pessoas, então hoje acaba sendo muito reativo, né? Então tem denúncias, ela vai, atua, ou alguma empresa que saiu na mídia vai questionar, mas ainda não está fazendo aquele papel de questionar as empresas, fazer aquele o que... Pensando, né, num cenário um pouco futuro, que é o 10 × 10. Os 10 principais segmentos e as 10 principais empresas, com certeza, vão ser questionados em algum momento pela NPD. Agora, né, olhando para algumas semanas atrás, já entra essa possibilidade, agora a NPD virando uma autarquia, que algumas coisas já começam a mudar. Então veja como os movimentos já começam a acontecer. Então, Paulo, nessa questão a gente começa a ver algumas oportunidades, né? Assim, falamos de uma lei de 2018 que veio aí tendo... Claro que as empresas tiveram dificuldade por conta da pandemia, mas como será que estão organizadas agora para fazer esses tipos de atendimento e de conseguir ser muito assertivo agora frente a isso? Como o Wellington comentou, já tem lá a barrinha de cookies lá, mas... meu discovery, será que já está funcionando de uma forma correta? Será que eu já estou conseguindo fazer minimamente o básico? Então, acho que o principal ponto, né, primeiro, você ter muito claro essa visibilidade de quais são os seus dados, aonde que eles estão, se de fato precisa ou não precisa daqueles dados, como que é o tratamento em cima disso tudo. Tem a questão do Security to Privacy by Design, que muitas vezes ali a gente acaba vendo algumas confusões no mercado em relação a isso, né? Será que isso, como que se encaixa no meio disso tudo, né? Essa questão de cultura, de desde o começo eu já começar a me preocupar com isso num projeto. Quem é de segurança já sabe, aquela história da pessoa de segurança ser chamado só no final do projeto, não foi convidado para a festa, só ficou sabendo em cima da hora, porque foi ali o momentinho de, precisa chamar o pessoal de segurança, aí chega ali, aí minimamente faz um pentest. Aí fala, não vai entrar no ar porque tem um monte de vulnerabilidade crítica. Ou seja, né? Será que agora, com o advento da lei, as empresas começam a ter esse nível de preocupação, olhar desde do início do projeto, começar a pensar com essa cabeça de privacidade, como os dados vão estar, qual é a finalidade dos dados, né? Sair daquele momento de vamos pegar tudo para depois a gente descobrir o porquê que eu preciso disso. Então a gente entra agora num momento, né, acho que bem interessante, de fazer avaliações de risco. Fazer ali o tal do DPIA, quando são processos e modelos de negócio que eu já tenho. O PIA, quando são processos, produtos novos que eu estou colocando. E por isso que falo, né, aquela questão da teoria ser aplicado na prática. Muita coisa está na lei, muita coisa a gente vê nos cursos, né, de certificações de privacidade, mas acho que o grande ponto, né, a mágica é você fazer tudo aquilo que vem falando nas cartilhas, que isso seja aplicado no dia a dia nas empresas. Então, eu classifico como bem interessante o nosso cenário. O cenário é complexo, como acabou de descrever o Alex, e os três participantes da mesa mencionaram vários trabalhos, tarefas, processos que levam à solução, levam ao sucesso,
Mas a gente lembra o seguinte, o cenário de organização e de compliance alcançado não só pelas empresas que estão representadas aqui, como muitas outras que já continuam fazendo esse trabalho, esse cenário ele se mexe, ele não é estático. Então, a pergunta para vocês, eu vou começar de novo pela Mariana, de saber o seguinte, assim, como é que é possível preservar aquilo que foi feito? O trabalho é grande, a empresa vai se mexer, a empresa vai fazer aquisições, vai haver fusões, como está acontecendo, a Mariana acabou de mencionar, né? Isso acontece com todas as grandes empresas. E como é que vai ser possível manter aquilo que foi feito, não deixar a casa cair? Mariana. Eu acho que é um pouco do que o Alex falou, e como eu tinha falado anteriormente, do tal do Privacy Security by Design. Então, eu atendo mais de 40, 50 projetos por mês, né? Então, assim, o time de privacidade, o time de segurança, eles têm que estar no dia a dia da operação, né? Então, a gente até pensando um pouco aí em metodologia ágil, né, em squads, em times, privacidade tem que estar dentro, tem que estar junto com a área de negócio. A gente tem que... Aquele mapeamento que a gente fez inicialmente, ele foi uma foto que no dia seguinte já não valia mais. Então, para a gente não perder tudo, a gente tem que garantir que a gente está dentro do desenho e atualizando esse mapa o tempo todo. E usando a ferramenta para contar para a gente, as ferramentas para contar para a gente o que a gente não consegue ver, porque nossos braços não alcançam, né? E é claro, principalmente privacidade é uma área regulatória, então é como auditoria, a gente não é assim a área mais amada, né? Então, como transformar isso em parceria? Então, acho que a gente tem que mostrar que a área é parceira, que privacidade pode ser um viabilizador de negócio. Eu acho que até a Apple, né, mostrou muito bem, claro, a Apple é a Apple, né, mas ela mostrou muito bem que privacidade sim importa, né, e ela retomou aí vários clientes quando entrou aí com as diretivas de privacidade, né, obrigando aí quem queria tá dentro, né, do celular da Apple que seguisse ali com essas diretivas. Então, assim, privacidade importa. As pessoas, elas têm conhecimento dos problemas de segurança, dos riscos e de privacidade. Elas têm conhecimento do que pode ser feito cada vez mais, né? Não é tanto assim, mas elas têm cada vez mais conhecimento dos riscos que elas correm e se os dados não forem bem tratados, isso pode sim se voltar, né? Contra nós, consumidores, né? E pessoas. Então, eu acho que isso, então, não é mais um requisito regulatório, né? É um requisito ético, é uma necessidade que várias pesquisas já mostraram, né? Que as pessoas, elas pagam mais caro, mas elas vão comprar onde elas encontram segurança e onde elas se sentem respeitadas. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha constante, a conscientização tem que ser constante, dos times também internos, porque as pessoas estão cada vez recebendo notícias, né? E estão se informando, então a gente tem que trazer isso para as áreas internas e trabalhar a 4 mãos, né? Então, não é dizendo que não, né? E a gente fala que não se a gente chega no fim, porque nada foi pensado como deveria ser. Então, se a gente consegue participar com as áreas desde o começo, fazendo essa conscientização, e a gente mostra que dá para viabilizar, respeitando, sim, os princípios éticos, respeitando, sim, os princípios de segurança. E, é claro, eu sei que é um pouco clichê, mas reduz custos também, reduz tempo. Então, eu acho que as áreas, elas já estão percebendo que talvez sejamos um mal necessário, ou talvez não sejamos esse mal todo, né? Mas que trabalhando a 4 mãos a gente minimiza riscos, né? Consegue, de repente, trazer uma visibilidade e reduz custos, reduz esses entraves, esses no-goes aí tão temidos ali nos 45 do segundo tempo. Legal, obrigado, Mariana. Não sei se a gente precisa regular o nosso ar-condicionado, se tiver alguém com frio, acho que pode... Está prevista neve para os próximos, dentro de 10 minutos. Uma pequena nevasca.
Eu vou pedir agora para o Rafael, então, comentar sobre como é que se preserva esse trabalho, porque hoje a gente está na empresa, a gente fez um trabalho, fez essa construção, preparou tudo, e amanhã a empresa continua se mexendo, novos dados vão chegando. Como é que se pode preservar isso, Rafael, para o futuro? Primeiro eu queria dizer que, como carioca, eu trouxe o sol, né? Eu fiz minha parte. Aí, então, esses 2 dias aí eu trouxe casaco para poder, né? Mas não estou usando, né? Mas tudo bem. Paulo, em relação a essa pergunta, né? Acho que isso aí é uma pergunta corporativa, né? Porque o Brasil é um país instável, né? Toda hora tem um ciclo de questionamento, tem uma crise política, uma crise econômica, ou então uma instabilidade da moeda. Então, tudo isso influencia o tempo todo o nosso negócio. E aí é de praxe, né, numa área de governança, sempre propor como solução para isso a gestão de riscos, né? E um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando cheguei na Gol foi mapear os riscos. Qual é o risco? Né? Até para poder discutir com os executivos, eu não pretendo falar sobre os termos de privacidade, o que tem na lei, o que não tem, o que cabe, o que não cabe. Eu pretendo falar na linguagem de riscos. Né? Qual é o teu risco? Qual é o problema? Qual é o novo risco com a LGPD? Né? E qual é o ponto hoje crítico da empresa, né, que a gente está deficiente e ali a gente está mais exposto? Então, a resposta direta para a sua pergunta é a gestão de risco. Né? E como é que a gente faz isso? Né? O meu modelo de trabalho na Gol, a gente faz riscos corporativos, né? Basicamente são três riscos de privacidade que nós temos, e a gente faz um drill down, né, para o risco no nível do processo, onde a gente consegue botar ali indicador, responsabilidade, qual é o ponto que a gente tem que atacar mais, para que a gente possa conversar com um gestor, um diretor, alguém que está ali com a mão na massa e falar exatamente o ponto que ele tem que se preocupar e o que ele tem que fazer. E, novamente, né, a lei, a LGPD, ela dá muita dica do que a gente tem que fazer, né? E isso facilita bastante o nosso trabalho. É claro que entra naquela questão dos jargões, né? A gente tem que falar de termo de consentimento, o que é consentimento, o que é dado pessoal. A gente tem que ter essa parte de educação para que os gestores da empresa possam estar engajados na gestão de riscos. E isso também faz parte do trabalho de gestão de risco. A gente tem um treinamento, né, dedicado, separar exatamente quais são as áreas mais críticas da empresa, marketing, atendimento, RH, gente de cultura. A gente ter uma conversa ali mais dedicada, o teu ponto é esse, a lei vem regular ou então colocar novos padrões nesse ponto aqui, a exposição de risco é essa. E aí cabe ao gestor, ao sabor das crises, né, das movimentações orgânicas, e aí pode também não só ser crise, também com oportunidades também, né, novos negócios que também alteram os nossos processos que a gente construiu. Aí cabe o diretor da área, né, quem tem a propriedade do risco, alterar dentro, né, do pacote que nossos colegas aqui colocaram bastante apropriadamente, o Privacy by Design. O Privacy by Design não é só ter ali, né, um momento para o cara pensar em privacidade em relação àquele projeto, mas também saber o que a empresa entende de risco e qual é a medida do risco que a empresa quer para aquele tipo de situação e aplicar no projeto. Né? Para isso, ele tem que ter tipo um toolkit, né? Uma orientação ali no início do projeto, o que é privacidade, qual é o ponto, qual é o risco que ele tem, e o que ele tem que fazer minimamente, o que a empresa aceita. Né? Então, por exemplo, tem um canal digital, né? E onde ali a gente não tem uma base legal firmada, né? Uma base legal que a gente tenha um controle dos dados. Ou seja, a gente vai dar o controle dos dados estão nas mãos dos clientes. Então, a gente tem que ter ali um procedimento de consentimento. E não é só chegar ali, botar um botão e você aceita. É conectar com a área de privacidade, porque a gente vai fazer a gestão de consentimento, tem que conectar na ferramenta. Então, tudo isso, né, tem que estar nessas orientações no Privacy by Design, para que quando eles iniciarem um projeto, né, ou então se enfrentarem um problema, eles já saberem o que minimamente eles têm que fazer na questão de privacidade. Então, assim, a minha resposta é essa, Paulo, é a gestão de riscos. Legal, agora eu queria ouvir do Alex também, de como é que se preserva esse trabalho que foi feito aí a duras penas, né, Alex? Interessante, né? Então, acho que
complementaram, colocaram excelentes pontos aqui, né? E como um amigo, ele comenta muito do momento que nós vivemos, tal da palavrinha VUCA, né? Esse mundo volátil que nós estamos agora, que cada hora as coisas estão mudando, todas as empresas, as grandes principalmente, estão fazendo aquisições e vão fazer com você ou sem você. Essa acho que é a grande realidade que vai acontecer. Se nós que estamos do lado de proteção de dados, privacidade e segurança, né, falarmos a mesma linguagem do negócio, a probabilidade de você participar desde o começo é maior. Mas se tem aquela postura do profissional que é o Dr. No, sempre vai falar não para tudo. Chegou, vai falar não, não pode, não dá. Você não vai ser chamado. Essa é uma realidade. Então, quando a gente pensa nisso, né, essa mudança de cultura é o que fala hoje o shift left, né? Como que a gente faz para cada vez estar mais próximo ali do começo, né? Pensando ali desde o momento de quando as coisas estão acontecendo. Acho que todos sabem. Hoje as operadoras, as 3 grandes, estão fazendo a absorção de clientes que eram da Oi. Que já é um projeto bem antigo que vem acontecendo depois da oficialização. Então imagina, né? A massa de dados que começa a sair para ir para as operadoras. Um lado, super bacana que isso acontece, que aconteceu na Claro e vem acontecendo, foi ter tanto time de privacidade, segurança, proteção de dados desde o começo do projeto. Ou seja, já pensando em formas de como fazer essas migrações de dados de uma forma segura. Ou seja, como que esse dado vai vir, quais são as tecnologias que vão ajudar nisso para não ter uma interação humana, onde que esses dados vão ficar, qual vai ser o nível de proteção daquele dado dentro de diretórios ou dentro de bancos de dados. Ou seja, né, quando o time de segurança, proteção de dados, privacidade já participa desde o começo, é muito bom, porque a probabilidade de dar problemas, olhando o gancho ali de riscos, é muito menor. Porque você já tem passos muito claros, né? Você tem ali uma visibilidade de como vai ser esse processo, como que as coisas vão acontecer. Vai dar problema? Provavelmente sim. É normal que dê problemas em empresas grandes. A questão é, quanto mais você se antecipa, você faz um planejamento, você tem essa visibilidade, é um projeto novo, eu fiz lá o PIA, eu consigo entender aonde que pode ter ali um problema, um possível acesso indevido, um vazamento de informação, você tem isso de uma forma muito clara, automaticamente você já consegue ir colocando controles. Ou seja, né? Então, tudo aquilo que você já tem, né, que você fez essa lição de casa anterior, que já tem um nível de proteção, você mantém, e aquilo que está chegando novo, quando você faz esse processo do shift left, já pensando no security, no privacy by design, ele entra já no formato mais adequado possível. Imagina que podem ter dados que você não sabe para que vai usar aquilo. Pode ser que isso aconteça, mas para esses dados específicos eu coloco num modelo de proteção onde ninguém vai acessar. Se algum dia alguém precisar, eu tenho todo um processo para fazer esse tipo de liberação. Então, acho que o grande ponto aí, Paulo, quando a gente olha para isso, é você ter muito claro esse modelo da sua estrutura, ter ali uma organização primeiro interna, você conhecer seus dados, você saber onde que eles estão, qual é o nível de proteção que você tem, e quando a gente olha para esse modelo de fusões, de dados novos que estão chegando, é como que eu consigo fazer para que esses dados sigam o mesmo padrão que você tem. Com isso, a probabilidade de um sucesso é muito maior. Legal, perfeito. Boa resposta também do Alex. Tem muita empresa, muito empresário quer saber como é que faz isso.
né? Como é que chega aí, né? E vocês têm a experiência, eu queria que vocês contassem um pouco de qual é a receita, né? Quais são as principais dicas para fazer esse trajeto até a maturidade nesse aspecto dos dados, e o que vocês recomendam para as empresas que precisam fazer esse mesmo trajeto. Mariana, você. Eu acho que, até para empresas grandes, eu acho que um dos segredos, até como foi falado aqui, é você priorizar. Então, definir, saber ali quais são suas áreas críticas, saber onde estão os pontos de maior risco, para que você possa ter foco. Porque não dá mesmo para você olhar tudo com os mesmos olhos. É inviável em termos de tempo, em termos de custo, em termos de ferramenta, né? Então, você vai falar de gestão de riscos, você vai falar de minimização, criptografia, descarte, né? DLP, gestão de acessos. Aonde você vai colocar isso, né? Em 200 sistemas na empresa inteira? Então, não. Então, eu acho que o mapeamento é importante, mas a partir do momento que você conhece onde estão seus maiores riscos, onde estão seus dados sensíveis, sejam eles do ponto de vista de privacidade ou sensíveis para o negócio, né, que isso já vem de faz tempo, né, bem antigo, eu acho que você consegue ter o seu foco, direcionar as áreas, principalmente de segurança, né, para o que tem que ser protegido e como tem que ser protegido. Acho que essa seria a minha principal dica. Legal. Rafael, o que você aconselha para as empresas como, sim, pontos fundamentais para as empresas que precisam fazer esse trajeto? A minha resposta é a mesma que a Mariana, a gestão de risco, né, para saber onde que a gente deve priorizar, e além disso eu botaria que também promover a maturidade da governança de dados, né? A gente está fazendo isso lá, a gente tem a governança de dados, né, tem um pessoal dedicado a isso, tem um pessoal operacional. A gente está fazendo as primeiras conversas na área de privacidade, junto com a área de TI, governança de TI, para que a gente se ganhe musculatura e para poder falar com o pessoal que hoje cuida da gestão de dados, para a gente promover uma repaginação. Eles já estão esperando isso, basta a gente fazer uma nova proposta. E qual é o caminho para isso que a gente imagina, né? Imagina não, já estamos nesse caminho. Usar as ferramentas de privacidade que estão no mercado e que já trazem um aprendizado de governança de dados, na minha opinião, absurdo, muito legal, não só em relação ao conteúdo de aprendizado, como também a facilidade de implementação, de instalação. Ela já vem numa proposta de arquitetura, né, centrada em dados, e isso, pelo menos na Go, é uma novidade que a gente vai trazer para a discussão, da gente fazer uma centralização da nossa arquitetura de dados, né? Que a gente possa ali evitar superposições, né? De sistemas que não se falam, que falam com línguas diferentes, e quando a gente tem aí uma ferramenta que centraliza, né, essa identificação, essa classificação e onde que estão os dados, que é o principal desafio que temos hoje, né? A gente descobrir onde é que está o dado, quem é o dono do sistema, em que tabela que está, é uma dificuldade enorme, e a novidade, a boa notícia é que as ferramentas de privacidade oferecem isso. Na verdade, até o meu discurso nem é que são ferramentas de privacidade, elas são ferramentas de dados, né? Elas vieram para atender privacidade, mas já vieram parrudas, né? Elas já vieram com o bojo de governança de dados. Então essa é a nossa proposta, que foi o que eu falei aqui no início, né? A gente vai chegar com uma proposta que eu entendo que é bem sofisticada, para repaginar, não para a gente alterar a governança de dados, mas sim para a gente dar uma sofisticação ao que tem hoje. Alex, quais seriam as suas dicas para as empresas que precisam fazer esse trajeto até a maturidade? Acho que já comentaram tudo aqui, né? Os caras são feras. São feras, aqui é só fera. Acho que, só complementando, acho que um ponto importante entender a privacidade não simplesmente como um requisito legal, uma obrigação, e sim como um diferencial competitivo para o seu negócio.
quando a empresa, né, quem está nessa jornada ou quem está começando que ainda não fez por N motivos, acho que o principal ponto é como que eu consigo destacar a minha empresa frente aos concorrentes utilizando a privacidade como um diferencial competitivo do meu negócio. Esse eu acho que é um ponto fundamental. Quando a empresa muda esse tipo de mentalidade, eu acho que a probabilidade de ter sucesso é muito maior, porque o produto que ela vai vender, como pensou aqui a Mariana, Apple, privacidade, olha que legal, né? Você associa o nome de uma empresa a uma frente de privacidade. Então, como, né? Acho que a empresa que está nessa jornada, ela pode pensar dessa forma. E um ponto, né, que eu comento muito é a questão, né? Às vezes falar, a LGPD veio para atrapalhar o marketing, né? Eu acho que pelo contrário, ela veio para ajudar. O que vale mais? Você ter 10 milhões de clientes que estão na sua base que não querem receber informação da sua empresa, ou 2 milhões de clientes que clicaram e falaram, eu quero receber informações dessa empresa. O que vale mais? Então, quando você pensa, né, até no modelo ali de marketing, que tem o famoso funil de vendas, né, e eu começo a qualificar as pessoas, os meus clientes, e eu começo a utilizar todo esse lado da privacidade como esse diferencial competitivo, a probabilidade de um sucesso é muito maior. Então, eu vejo, né, que nessa jornada que as empresas estão fazendo, é muito mudar talvez um pouco, né, essa cabeça e utilizar isso como alguns pontos, aproveitar o limão e fazer uma caipirinha, né? Mas e com isso sair do outro lado de uma forma muito melhor e conseguir vender isso. Eu acho que um dos pontos, né, quando a gente começa a ver, acho que com a própria lei, com o surgimento da lei, esse ponto da própria segurança, que até então era um mal necessário, e a gente começa a ver essa mudança de postura, né? Uma coisa que eu sempre comento é que não podemos ter a privacidade sem a proteção de dados, que é o que vem se mostrando todos os dias, com os vazamentos que vem acontecendo, com os ataques de ransomware que vem acontecendo. Se eu não tenho muito claro essa minha fundação, esse meu contrapiso, eu não consigo ter uma privacidade. Como que eu vou proteger o dado do meu cliente e falar, estou compliance LGPD, sendo que eu não estou fazendo o básico, que é a proteção de dados. Eu não estou investindo em segurança. Então, acho que quando pensa nesse ecossistema é muito importante entender e usar a empatia, né? Imagina que o meu dado está ali dentro, o dado das pessoas da minha família estão ali dentro. Como eu gostaria que fosse tratado esses dados? Eu acho que é muito uma mudança de postura, de comportamento e de cultura, até para que as coisas fluam de uma forma melhor. Legal, Alex. Vou dar um ganchinho aqui. Por favor. Quando você falou agora no final, né, de colocar a pessoa que trata o dado, né, a questão da empatia, é algo que funciona muito nas ações de conscientização. Porque a gente percebe que a gente fica o tempo todo, né, tem treinamentos voltados, tipo, o que você pode fazer com o dado do cliente, o que você não deve fazer com o dado do titular. Mas a gente teve uma semana de privacidade agora no começo do ano, onde o foco principal foi conscientizar a pessoa sobre o uso do dado dela. E assim, foi um sucesso. Foi um sucesso porque as pessoas ficaram um pouco chocadas assim, do que pode ser feito, dos riscos do mau uso do dado. E a partir desse momento, elas passaram a pensar no dado do cliente, no próprio cliente, com mais respeito, né? Com mais ética, com outros olhos. Então, acho que, sim, né? Colocar vestir, né, o sapatinho do cliente
E eu acho que também é uma responsabilidade da área de privacidade de dados trazer a conscientização também para os colaboradores, né, desse risco, né, do risco do uso do dado das crianças, dos filhos, o que pode trazer esse mau uso, mas aí é uma discussão longa, né? E uma outra questão sobre a questão de marketing, né, a gente vinha numa era aí do Big Data, né, onde quanto mais dado, melhor. E eu acho que essa questão da lei e tudo mais, da regulamentação, ela acelerou a maturidade das áreas, né, para olhar melhor o dado e usar melhor o dado, que acaba trazendo mais eficiência nas ações de marketing, né? Então, falar com quem quer falar com você, né? E não incomodar ou então não ter assertividade. Então, tem clientes que gostam de receber anúncios diversos. E tem clientes que gostam de receber anúncios personalizados. Então, por que não fazer, né, de acordo com o que seu cliente prefere para ter mais eficiência? Então, acho que a gente ajudou nesse sentido a acelerar. Bom, legal. Paulo, também queria falar Sim, pegar pode, mais um por ganchinho favor. também. Acho que a fala do Alex foi crucial aqui, né? Porque ele colocou muito bem. Um ponto que eu concordo muito, então, e faz parte do meu discurso, é que a privacidade ela não é um freio, né? Ela é um acelerador do negócio, né? Ele colocou muito bem as oportunidades que tem quando as empresas adotam a privacidade, né? Qualificação de clientes, você ter o valor de confiança, o valor de segurança também somados, né? Porque agora você tem ali tacitamente outros elementos que comprovam, né? E dão transparência na segurança que a empresa faz, né? Você está dando os seus dados para a gente vai cuidar deles, está escrito, isso está colocado onde ele tem que clicar, onde ele tem que interagir, tem um canal para isso, então isso abre a transparência da empresa sobre a sua segurança, o seu comportamento frente à responsabilidade daquele dado. Então, estou aqui para reforçar aqui o dado, a voz aqui do Alex, que foi muito bem colocada. Olha, eu agradeço as duas intervenções que enriqueceram a nossa conversa aqui. E eu digo para vocês o seguinte: os convidados para essa mesa são absolutamente competentes e eles conseguiram, inclusive, dar respostas para uma pergunta que eu tinha feito aqui, que era a seguinte, que era localizar esses dados, classificar, separar, reunir, alcançar. Vocês abordaram a questão das ferramentas, né? Então, eu acho que eu vou pular essa pergunta, mas eu vou colocar uma que é um pouco mais complexa, que é a seguinte. Isso acontece sempre, assim, os entrevistados sempre são melhores que os repórteres, que o jornalista. É absolutamente normal e isso é bom. A questão complexa é sobre a contextualização dos dados, né? A gente sabe que a falta de contextualização desses dados, ela limita as iniciativas da empresa, né? A gente precisa dos dados para transformar em informação, transformar depois essa informação em conhecimento e o conhecimento em resultado, né? Mas muitas vezes o dado está num contexto disperso ou não está contextualizado. Então, como é que você vai proteger quando você também não conhece o nível de qualidade, de importância desse dado? Ou quando a gente não sabe nem o que ele significa, né? E a resposta para isso está na contextualização desse dado. Então, como é a dificuldade para contextualizar isso, né? Qual que é o desafio quando falta contextualização? Como é que vocês têm enfrentado esse desafio de universalização do conhecimento na empresa, né? Do conhecimento do dado, num approach de data-centric, que é o que está acontecendo hoje em dia. Mariana? Essa é difícil, né? Pois é. Mas é pela contextualização, acho que é o nosso grande foco. Sim. Eu acho, de novo, que a privacidade e a necessidade de ter um mapeamento, né, dos tratamentos que são realizados com os dados, de novo, veio para ajudar, né? Então, a gente tem, desde o mapeamento de processos, né, tem empresas gigantes que não têm uma área de processos, um mapeamento de processos. Então, hoje em dia, a área de privacidade, né, a lei, ela exige que tenha um mapeamento, pelo menos dos dados pessoais. Então, você acaba tendo um mapeamento do fluxo, né, desses dados.
finalidades, atores, então você acaba criando essa contextualização. E eu acho que isso está abrindo frente, né, tá trazendo ganho para outras frentes, como as frentes ali de segurança da informação, numa implementação de um DLP, no tagueamento de informações, né? Muitas empresas ainda não se preocupavam em ter uma ferramenta, né, de busca de dados, de classificação dos dados. E a necessidade de ter acesso a esses dados, de mapear, de ter uma resposta ao titular, de atender a lei, e trouxe isso. Então, trouxe o orçamento, né, que as áreas muitas vezes, né, não tinham, né, tanto a área de governança como a área de segurança da informação. Então, acho que, de novo, isso para dados estruturados é muito mais simples, né? Para os dados não estruturados, essa contextualização ainda é mais penosa, tá? Então a gente tem arquivos, né, drives, documentos ali onde você tem que criar regras complexas para que você... E aí vem a questão do machine learning, enfim, as ferramentas que vêm com esse aprendizado para conseguir criar um contexto dentro de um documento para que você consiga descobrir se ele, de fato, traz algum risco, né, o compartilhamento dele. Então, eu acho que para dados estruturados, a gente com as ferramentas está muito mais simples e muito mais rápido. E a gente vai deixando mais difícil para o final, né? Que são esses não estruturados. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem essa tecnologia também, né? De aprendizado, de machine learning. Então, exige, sim, que você trabalhe com uma tecnologia mais complexa para endereçar. Legal, Rafael. Como é que resolve essa da contextualização? Então, a Mariana ela pegou o ponto, né, exatamente que você trouxe um problema de governança de dados, né? Isso é um problema endêmico, né? Como é que esse dado é classificado no detalhe, né? Qual é o contexto dele, para que ele serve? E uma oportunidade que a LGPD trouxe é exatamente essa, é o mapeamento do dado. E não trouxe só assim, você tem que mapear o dado. Tem lá, junto com o aprendizado da LGPD, né, que é a privacidade, que é o tema privacidade, vem as ferramentas, né, tanto tecnológicas como também de utilização. Então, o ROPA, né, que é um registro, né, que tem toda ali as coluninhas, né, o que você tem que detalhar sobre aquele dado, e aí vai percorrendo o ciclo de vida daquele dado. Isso é uma solução para essa pergunta que você fez, que a governança de dados tem. Então, a privacidade, né, ela vem como uma oportunidade para você realmente olhar para os teus problemas de governança de dados e ter respostas ali rápidas, ágeis, entendeu? Estruturada. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho de mapeamento dos dados pessoais, mas isso vai ser estendido, né, para dados de qualquer tipo da empresa. Isso vai virar um modelo não de dados pessoais, mas de dados, né? Então, esse modelo de mapeamento, de você entender o ciclo de vida do dado, né? E quanto que ele tem que ser protegido, né? Tudo isso esse ROPA ele percorre, né? E para mim o principal é a localidade do dado, onde é que ele está. Tudo isso está no ROPA. Então a oportunidade está aí, né? A gente tem que transmitir isso para as áreas de governança de dados, que nem sempre eles sabem dessa informação. Então, por exemplo, quando a gente teve as primeiras conversas com as equipes de governança de dados, eles, não, a gente quer democratizar o dado, a gente está aqui para democratizar, você tem que me ajudar nisso. Legal, é isso que a gente vai fazer, mas vamos preencher esse cara aqui primeiro, para a gente poder entender qual é o ponto. Uma vez que você faz isso, você vai distribuindo, seja no Privacy by Design, você bota essa sistemática no Privacy by Design, ou então no mapeamento inicial que você faz na sua empresa, você começa a identificar os donos, né, daqueles dados, que são eles que vão preencher aquele ROPA. Não vai ser a área de privacidade que vai chegar e eu conheço a empresa inteira e vou preencher. Na verdade, você vai criar um modelo, né, onde as pessoas têm ali um trabalho para fazer em conjunto. Em cima daquele modelo, ela vai conseguir preencher e vai te contextualizar de forma colaborativa, ou seja, cada área vai dizer né, qual é a particularidade daquele dado e você vai ter ali uma ferramenta que vai reunir isso. É lógico que a gente tem que ter uma ferramenta, porque quando a gente está falando de dados, a gente está falando, né, de um dado, dois, né, são várias contextualizações que a gente está tendo aqui. E aí, uma vez isso está na sua ferramenta e tendo ali a responsabilidade colaborativa, você começa a gerenciar o dado dentro de um contexto, dentro de uma governança que é única, né?
Legal. Alex, o que você pode contar sobre esse desafio aí da contextualização? Bom que o pessoal já respondeu, então agora só pode pular essa pergunta? Mas vamos lá. Eu acho que um ponto importante, né, é primeiro ter muito claro quem é o dono do dado. Esse acho que é o ponto fundamental. Quando a gente olha para as empresas, surge, né, vem surgindo ao longo do tempo lá uma figura chamada CDO, né, o Chief Data Officer, e ele de fato é essa figura que tem que fazer esse papel. Hoje, né, a gente tem essa dificuldade, como a Mariana comentou, que é um trabalho colaborativo, o pessoal de privacidade, de segurança, de proteção de dados, e ele tem que ter esse papel de resolver esse problema, que é um problema de muitas empresas. E nisso entra um outro gancho, que é o MDM, né? Que é o Master Data Manager. Ou seja, quando eu tenho esses diversos dados que estão espalhados em várias bases diferentes, eu preciso ter essa contextualização, eu preciso qualificar esse dado e até dizer, olhando para um dado do cliente, qual que é o dado correto do meu cliente? Qual que é o endereço correto do meu cliente? Qual que é o telefone correto do meu cliente? Então, acho que um ponto importante quando a gente olha, né, para essa questão de governança é ter muito claro que cada um tem o seu papel. Do lado de privacidade e proteção de dados, nós qualificamos pensando ali se é um dado pessoal direto, indireto, um dado pessoal sensível, que de fato essa é uma responsabilidade desse escritório de privacidade. Ele tem que fazer isso, é uma responsabilidade dele. Quando a gente olha para o time de proteção de dados e de segurança, é uma responsabilidade de entender como vai ser feito a proteção dessa informação. Seja ele um dado estruturado ou não estruturado, segurança tem que responder isso sim. Mas quando a gente olha para esse chapéu de governança, entendendo aonde estão os dados, o que é um dado correto, o que não é um dado correto, que inclusive é um dos pontos que, olhando para os direitos dos titulares, eles podem questionar e pedir uma retificação ali do dado que ele tem. E aí, como que vai ficar isso, né? Então, acho que o grande ponto, né, é ter muito claro quem é o responsável. E muitas vezes, né, nas empresas, a gente vê que são questões não resolvidas. Muitas vezes é falta de um responsável que vai resolver aquele problema. Então, acho que quando a gente olha para essa questão, né, de governança, de contextualização, na minha visão, o CDO, que é o responsável, e pensando em toda essa estrutura, né, que ele teria que ter, isso com o apoio de todas as áreas para, de fato, conseguir resolver um problema como esse. Legal. Eu tenho mais uma pergunta, depois nós vamos ter uma apresentação aqui, um wrap-up feito pelo Wellington e pelo Anderson, e depois nós vamos abrir para perguntas de vocês e das pessoas que estão assistindo online. E para essa pergunta eu vou pedir para o Rafael começar, peço licença aqui para a Mariana de tirar ela da ordem, que o Rafael me contou uma história muito interessante sobre o antes e o depois, né, das empresas alcançarem as primeiras metas de governança de dados. O Rafael tem uma boa história, me contou um exemplo do que aconteceu na empresa dele, na Gol, de que para dar uma resposta a um órgão do governo era preciso acessar um certo número aí de sistemas, e isso melhorou e está evoluindo. Então, eu gostaria que o Rafael contasse como é que as evoluções, né, o antes e o depois, e vou pedir isso para vocês dois também, para Mariana e para o Alex. Rafael. A gente tinha... uma das coisas que eu comecei a atuar, né, é claro que a gente tem um backlog de legado. Quando eu cheguei na Gol, tinha algumas urgências para serem tratadas, e uma delas era a questão dos ofícios, né, que chegam do governo, né, pedindo informações devido a uma investigação qualquer. A gente é uma linha aérea, né, que acaba
coletando dados pessoais, né, tendo registro de dados pessoais de voo, de passagens aéreas e tal, compras. E isso, às vezes, numa investigação, às vezes não, frequentemente, conta muito. E aí o problema do ofício, porque ele não é o titular, né, que está pedindo, né, quem está pedindo é um ente do governo, um agente público, né, e pela sistemática, né, de você atender uma solicitação, você tem que conferir a titularidade, né, quem que está pedindo. É claro que tem toda a base legal ali, né, encorpada no ofício, mas a gente tem que saber se não é um hacker, né? Se não é um hacker que está ali se disfarçando para a gente, porque às vezes eles são solicitados dados pessoais de muita gente, não é só uma pessoa, duas, às vezes dezenas de pessoas para poder atender aquela solicitação. E o problema de quando vem esse tipo de informação, de solicitação, é que a gente tem que começar a pensar em tudo, né? Não é só a titularidade, mas espera aí, onde é que está esse dado, né? E como é que era feito antes? Porque isso não é de agora, né? Isso não é um problema de privacidade, é um problema da empresa, né? E quando eu comecei a ser envolvido nisso, eu comecei a ter o olhar de privacidade. Aí eu critiquei a parte de titularidade, a gente criou uma metodologia, um método ali para poder conferir a titularidade. Aí depois, como é que vocês atendem isso? Não, a gente consulta aqui os sistemas onde estão esses dados, mas são mais ou menos quase 30 sistemas, né? E todos eles são, assim, é o sistema de pagamento, é o sistema de compra, é o sistema de uso de passagens aéreas, é o sistema de... e aí vai, né? Então, assim, ele tem que buscar aquele dado em vários sistemas. E quem atende esse tipo de solicitação é alguém do jurídico, né? Então, um ofício que era para ser atendido, de repente, pela proposta do ofício, sei lá, em 10 dias, a gente demorava alguns meses, né? E aí sempre pedindo, né, legalmente, para poder adiar, para a gente poder tentar ter capacidade de coletar o que estava sendo pedido. E aí, quando chegaram as ferramentas de privacidade, a gente viu, caramba, existe solução para a gente apertar um botão e o sistema vai lá, tá em todos e traz para a gente de uma vez só, né? E ia falando, cara, por que a gente não aplica? A gente estava focado em implementar essa ferramenta para privacidade, né? E esse assunto não é de privacidade, esse assunto é de dados, né? De coleta de dados pessoais, mas é um assunto da empresa, né? Claro que privacidade é envolvida. E quando a gente fala, caramba, olha aqui a ferramenta aqui, olha o poder que ela tem para trazer, né? Uma ferramenta que veio de privacidade, por isso que eu estou falando aqui desde o início, né? Eu acho que tem muito mais oportunidades, né, dentro do contexto de privacidade para a governança de dados do que simplesmente um ato burocrático ou uma restrição de trabalho. É muito mais oportunidade. Então, hoje, a proposta de trabalho para aquela área, a gente está montando isso ainda, né, mas está nesse caminho, a gente sabe que, pelo resultado da ferramenta, a gente sabe que a gente vai chegar, o cara apertar um botão, né, numa ferramenta, ela vai lá, busca automaticamente todas as informações daquele CPF ou daquelas dezenas de CPF e, em alguma questão de minutos, né, a gente vai ter aquela informação solicitada. Ou seja, vai ganhar muito mais eficiência. Imagina que a hora do jurídico, né, a hora dos profissionais de TI envolvidos, que a gente está poupando aí, né. Outra coisa, né, era 27 sistemas e sempre tem um cara de TI buscando, né. Então, a gente vê isso uma grande oportunidade para a gente. Legal. Mariana, o que você conta para nós do antes e o depois? O que é possível contar? A gente revolucionou ali, porque assim, dá para falar um pouquinho de atendimento ao titular também, né? Mas assim, acho que o principal, que é um foco que eu acho que as empresas costumam deixar para depois, é a minimização. Né? Então, acho que isso foi um diferencial, porque não somente ter o mapeamento dos dados, mas fazer a avaliação dos riscos e assim, você fazer isso para o legado é muito grande. É muito grande, né? Você tem mais de 400 processos e você fazer a avaliação dos riscos e propor, né, para as áreas e fazer acontecer isso, né, nas áreas, a minimização do uso dos dados, a implementação de avisos de privacidade e melhores práticas. Então, isso foi feito em 2019, então, assim, foi muito grande isso. Então, hoje em dia, realmente, claro, a gente tem que
de novo, né, voltando acho que na segunda ou terceira pergunta, a gente tem que fazer a manutenção disso, porque a gente tem dezenas de projetos mensalmente. Mas eu acho que isso foi assim uma decisão bem arrojada, que veio de cima, veio com apoio dos executivos, não seria possível mesmo sem o apoio da liderança. E realmente foi meio um tsunami assim passando pela empresa para que isso fosse respeitado. Com relação ao atendimento aos titulares, né, acho que foi quando entrou a lei, né, em vigor, o que a gente estava muito preocupado em ter isso pronto, né. Claro que depois aprimorando, mas por ser uma empresa de varejo, eu acho que tanto como telecom, como linhas aéreas, a gente está o tempo todo ali, né, tratando dados dos clientes, então realmente essa foi uma preocupação nossa. E a mesma coisa, né? São centenas de bases. Fazer isso na mão não era uma opção viável. E então foi bem interessante. A gente implementou soluções, né? A gente implementou ferramentas para fazer esse atendimento. São milhares de atendimentos já. A gente já tinha alguns tipos de atendimento, né? Quando a gente fala de atualização de dados, né? Isso já era um direito, né, do cliente, né? A gente já tinha outras leis ali que estavam em vigor antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que a gente também, de novo, acabou puxando para a privacidade, né? Ou centralizando ali na privacidade algumas necessidades dos clientes que já aconteciam, que era de ter seus dados atualizados, que era de conseguir fazer uma exclusão de cadastro e criar um novo cadastro, né? Quem nunca teve problemas aí, né? De ter um e-mail muito antigo que não consegue mais fazer uma recuperação de senha e tudo mais. Então, a gente trouxe à tona aí algumas necessidades antigas de negócio. E uma das dificuldades, claro, foi até inveja um pouquinho os bancos, né? Porque geralmente o banco ele já tem ali reconhecimento facial, ele já tem tudo aquilo, né? Já tem uma necessidade de solicitação de documentos e informações ali na hora do cadastro, que quando você precisa atender o titular, você pode perguntar inúmeras coisas, inclusive fazer reconhecimento facial e tudo mais, porque você já pediu aquilo para o titular, né? Mas como você vai fazer para garantir que o titular é ele mesmo? E ao mesmo tempo não ser excessivo, né? Porque você não pode ali pedir dados adicionais que você nunca utilizou durante o período de atendimento do cliente, né? Então, até, de novo, a contextualização também nos ajuda, porque você consegue trabalhar com uma análise de comportamento do cliente dentro da empresa, também como um dos meios de identificar que ele é ele, sem precisar ser excessivo. Então, além da gente trabalhar com privacidade, a gente tem que ser bastante criativo, né? para conseguir fazer esses atendimentos. Então, eu acho que são esses dois principais pontos aí, a minimização e o atendimento aos titulares. Alex, o que você conta sobre eu era assim, fiquei assim, o antes e o depois, na tua experiência? Eu vejo acho que esse ponto, né, do atendimento acaba sendo primordial, né? Imagina uma empresa de centenas de milhões de pessoas, uma base gigantesca com dados de todos espalhados em todos os locais, com várias aquisições que foram acontecendo ao longo do tempo, muita coisa legada. E uma das coisas que eu vejo que é muito interessante o time de privacidade, isso é um mérito deles, que eu acho muito legal, mesmo com toda essa complexidade, tem alguns indicadores, né, executivos e nenhuma perda de SLA dentro desses 15 dias. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Imaginando, tem tudo para dar errado, mas a gente acaba acompanhando ali, né, mês a mês e ver como que esse trabalho é super eficiente, né? Então, acho que esse acaba sendo o ponto fundamental e tendo essas informações com essa qualificação que você começa a ter, você começa a pensar qual é o nível de segurança que você vai colocar para seus dados. Eu vou criptografar tudo, eu vou pseudonimizar tudo,
Talvez não. Então, quando você começa a ter esse nível de qualificação, você fala, ó, aqui nessa coluna desse banco de dados, onde tem uma informação super estratégia, aqui eu quero fazer o processo de pseudonimização. Então, acho que o grande ganho que tem com tudo isso, né, fora essa questão da resposta ser muito assertiva, muito rápida, é essa questão de você conseguir utilizar recursos, tanto financeiros quanto tecnológicos, para, de fato, aquilo que é sua dor. Eu não preciso criptografar tudo. Eu não preciso tomar uma ação. Vamos tomar uma ação de anonimizar os dados de uma forma geral. Às vezes não. Quando eu tenho essa qualificação, eu consigo ser muito assertivo, ser muito específico naquilo que eu estou fazendo. E acho que o ganho, né, tanto de tempo como até mesmo financeiro, é fantástico. Então, acho que esse acaba sendo o grande ponto aí, Paulo, dessa mudança, né, do antes e o depois. Legal. Por fim, eu fiz várias perguntas aqui, mas eu sempre falo isso para os meus entrevistados. Eu queria saber se vocês querem acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, mas que também é importante de falar. Mariana. Acho que já teve ali minha intervenção, né? Eu achei até engraçado, né? Você perguntou, né, pro Alex, né, como era você antes e depois, né? A gente é bem maluco, né? É uma responsabilidade gigante trabalhar em grandes companhias e ter essa responsabilidade em relação aos dados, né, pessoais ali tratados. Enfim, eu acho que como pontos aí fundamentais, priorização, né? Eu sou uma virginiana e controladora e então para mim é detalhista. Então para mim foi um grande passo aí entender que a gente não consegue enxergar 100%, tratar 100%, mas uns 99,9% a gente tenta. Times multidisciplinares também. Acho que foi um dos segredos do sucesso na implementação. Então, acho que quem trabalha com a gente aqui sabe bem, né? Eu sou uma pessoa que é responsável pela área de privacidade, eu não sou advogada, então já começa por aí, né? Eu sou uma pessoa que eu vim de TI, cuidei de segurança e vim para a privacidade. Então, acho que o time multidisciplinar, principalmente na fase de implementação, ele é crucial. Depois, para você manter o dia a dia, é claro, a gente tem advogados no meu time e precisamos muito, né, dos advogados ali. Mas para implementação, a gente tem engenheiros, a gente tem pessoas de TI, a gente tem um time multidisciplinar que vai tratar de todos esses temas, né, desde a governança de dados, implementação de ferramenta, conscientização, treinamento. Então, eu acho que uma última mensagem para as empresas enxergar a privacidade, sim, como um viabilizador de negócio, né? Não como algo que veio para atrapalhar, né? Legal. Rafael, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que a gente bateu aqui em praticamente quase todos os pontos, né, de que envolve privacidade. Então eu ressaltaria esse ponto também da Mariana, né, que a gente enxergar positivamente a privacidade, né, inclusive a implementação da lei como algo que a gente não só é um compliance com uma lei qualquer, mas sim uma lei que tem um fundamento muito bonito, né, de liberdade de expressão, né, das pessoas serem o que elas quiserem ser na hora que elas querem. A gente acha que privacidade é só um controle de dados pessoais, mas é muito mais do que isso, é o que fazem com nossos dados pessoais. Uma pessoa, dados pessoais em mãos abusivas, né, ou empresas, né, inidôneas, né, ocasionam danos muito graves, né, e pode nos induzir a ter escolhas. O que eu acho que é um dano muito forte à nossa liberdade de ser o que a gente quer ser. Então, ela tem um movimento nobre, ela tem uma responsabilidade social muito forte, e o que só aumenta a nossa como encarregados de PO, responsáveis pela privacidade, o que só aumenta a nossa responsabilidade. Então, é isso. Eu mostraria que tem um lado super positivo na privacidade, tanto na implementação, nos apoios às áreas, como também nos valores da empresa. Legal. Antes das perguntas, vou pedir para o Alex fazer os comentários finais dele.
Acho que foi bem bacana, né? Bem exaustivo, vários pontos. É entender, né, que não encarar essa parte da privacidade como um projeto, início, meio e fim, mas sim como que faz parte de um ecossistema, de uma mudança de cultura, e tudo isso, né, pensando sempre no cliente, né? Como eu tenho o meu cliente no centro, prezando ele como sendo o principal interlocutor. Sem cliente não tem empresa, se não tem empresa não tem privacidade, não tem segurança e assim por diante, né? Então, acho que o grande ponto é essa mudança de entender que todo esse ecossistema das empresas só existe porque tem um cliente. E o cliente, ele tem que ser, de fato, respeitado, né? Então, acho que com a entrada da lei, mesmo virando um direito fundamental, acho que cabe esse ponto de entender, né, que são os meus dados, os dados de cada um que estão ali, e precisam, de fato, ser respeitados e tratados da forma correta, até porque, no final do dia, né, a gente está tratando, principalmente quando a gente olha para dados sensíveis que podem existir, da dignidade de um ser humano. Então, isso é o mais importante, né? Entender que cada pessoa tem seu papel fundamental, é importante, são informações que, caso tenha um vazamento, a gente pode, de fato, mudar a vida de uma pessoa. Isso pode, assim, complicar de uma forma assim, extremamente difícil, né? Então, entender, né? Sempre usando esse lado da empatia e pensando, né, que não é um projeto. É algo que tem que se manter vivo, é algo que tem que fazer parte da cultura da empresa, do dia a dia, e esse ponto de todos respirarem isso, né? E saber que todos fazem parte desse jogo, e no final do dia, quem está olhando para isso, com certeza vai sair na frente, porque os clientes vão perceber isso e eles vão querer estar com empresas que estão tratando de uma forma mais coerente e mais segura os dados deles. Legal. Eu vou convidar agora o Wellington e o Henderson para um wrap-up de tudo que foi falado aqui. Ufa, difícil, né? Fazer um resumo. É uma mesa aí tão cheia de informações, experiências. Para mim, agora é moderno falar que é um podcast, né? Mas se fosse um podcast aqui com 3 convidados, isso seria maravilhoso. E é o que a gente teve aqui, muita informação. Para fazer um resumo é bem difícil, mas essa parte da empatia realmente, Mariana, é extremamente importante para mudar o aculturamento dentro da empresa, né? Quando a gente entra como consultoria em algumas empresas, a preocupação é workstation, né? Com os dados que estão lá, e é difícil você aculturar o usuário que o dado que está lá já muitas vezes não é dele, né? E sim da empresa, então esse dado tem que estar no OneDrive e a governança passa lá, então esse aculturamento é difícil, mas quando você coloca a empatia, fica mais fácil, né? Um outro ponto que a gente viu aqui é que realmente a vida era mais simples mesmo, agora é muito mais complicado. A tecnologia realmente trouxe muita informação nova, então é o que a gente estava falando há pouco, então tem informação nesse momento sendo tratada por WhatsApp, e como isso está sendo tratado, né? Tem informações, suporte, o Salesforce atendendo informações através de várias mídias, e como que isso está sendo tratado nesse momento, com qual contextualização, né? Então realmente é importante. Outro ponto que o Alex falou é que a tecnologia de segurança e de privacidade, ela não é mais uma despesa, né? Muitas vezes, se você encarar isso como despesa, realmente já começou errado. E sim como investimento. Então, estou investindo em segurança, estou investindo em privacidade, porque isso tem um retorno com maturidade da empresa. A empresa se torna mais madura com isso. Então, o desafio é enorme. A gente acabou endereçando aqui vários tipos de mídias. A gente sabe que várias empresas aqui convivem com legado. E aí, falando um pouco aqui da consultoria, como a gente encara isso, né? Como a gente apoia vocês, a gente apoia justamente desse lado de entender o perfil da empresa. Então, eu coloquei aqui de maneira muito rápida, porque a gente tem umas perguntas também, né, Pedro, que estão vindo. Mas a nossa ideia como consultoria é primeiro entender o perfil
entender as prioridades, entender as plataformas que vocês já têm, otimizar as plataformas que vocês já têm. Muitas vezes aqui, como a gente já conversou, até com o Alex, poxa, eu tenho um monte de tecnologia aqui, será que eu estou utilizando todas, com todas as funcionalidades? E tenho várias requisições de outras áreas, será que essas áreas sabem dessas ferramentas? Então, a consultoria, eu acho que ela tem que ter esse viés realmente de otimizar o que vocês já têm, para depois incrementar alguma das ferramentas. E outro ponto aqui, que o Alex tocou, que é extremamente importante, é a segurança está muito paralelo a isso. Então, a gente tem, hoje, a gente atua com 2 pilares, o pilar de privacidade, implementando ferramentas e processos, mas sempre olhando a segurança, né? A gente viu que várias empresas tiveram impacto em 2021, em 2022, e quantas mais terão, né? Então, você tem o dado, mas o dado está exposto, não está exposto, ele foi exposto ou não. Então, a segurança ela é extremamente importante e ela caminha justamente em paralelo à privacidade, na nossa visão. Né? É assim que a gente trata. Passar um pouquinho aqui para o Henderson. Eu não vou passar por todos os tópicos ali, mas... Então, colocando de forma bem resumida, né? Acho que depois dessa enriquecedora sessão, acho que os principais objetivos que as empresas elas buscam e nós como Big ID buscamos entregar, basicamente estão ali, né, naqueles 5 pontos, né? A primeira questão foi falado muito, a questão de risco, como a gente reduz esse risco, uma vez que a gente conhece bem os dados, né? Como que a gente faz os devidos investimentos corretos, os devidos controles, né? A questão de a gente poder ter realmente esse ciclo de vida do dado, né? A gente poder entender desde o começo dele e todas as suas dimensões de segurança, governança, privacidade, entregando a área de negócio, levando inovação. Então, aquela empresa que conhece bem o seu dado, consegue inovar, consegue entregar valores, né? Consegue a confiança dos clientes, né? Então, acho que parte da privacidade, da segurança, de tudo que a gente comentou, é entregar e gerar confiança, tanto internamente, né, quanto externamente, e ao longo do tempo, tá? Sempre compliance com as melhores práticas. A gente sabe que o compliance é uma coisa viva, cada vez mais vão vir novos olhares para como as empresas elas lidam com seus processos e negócios em cada indústria. Então, a Big ID, ela realmente o que ela busca dentro da sua plataforma, dentro da sua tecnologia, é entregar através de um bom conhecimento dos dados, esses valores e esses entregáveis. Como que a gente faz isso? Está com um slide? Passar um slide. Bom, basicamente, a Big ID é uma plataforma de inteligência de dados, composta basicamente de 3 grandes camadas. Uma primeira camada onde a gente conecta basicamente em tudo que armazena, processa dados de forma transparente, sem nenhum impacto, sem duplicar nenhum dado. A gente aplica os principais mecanismos das diferentes indústrias para que a gente possa, aquilo que a gente comentou muito, contextualizar e entender o seu dado, alimentado pelas 3 áreas, né? Pessoal de governança, segurança e privacidade, e operacionalizando isso num grande marketplace, onde para cada uma dessas necessidades que a gente colocou, desde uma classificação, direito de titular, o tagueamento, a qualidade de dados, a linhagem de dados, então, enfim, todas essas as ações que levam a gente enriquecer e contextualizar para que a gente possa universalizar esse dado dentro de uma empresa é o nosso objetivo e consequentemente, a gente poder, todas as diferentes frentes que possam existir, de melhorias de negócio, iniciativas de segurança, que a gente possa ajudar com esse bom conhecimento do dado. E isso traduzido lá, né, também uma questão colaborativa, né? A gente entende que ter um bom conhecimento de dado, ele precisa integrar com aquilo que eu já tenho, com os sistemas legados, com as novas tecnologias que eu já possuo. Então, universalizar esse conhecimento é parte também da filosofia um pouco da Big ID. Então, basicamente, realmente de forma alinhada com o que a gente vem conversando e apresentando, é um pouco da Big ID. Agora, devolvo ao Paulo. Legal, pessoal. Eu queria saber se temos perguntas aqui da plateia. Temos perguntas da plateia online, e eu queria saber se tem perguntas da plateia aqui. Se alguém for perguntar, eu peço apenas que se identifique
e a gente vai entregar um microfone. Se não tiver nenhuma pergunta daqui, eu vou passar para as perguntas online. Tem um colega ali que quer fazer uma pergunta. Oi, pessoal, Diego. Acho que a pergunta é no contexto de tecnologia. Vocês, líderes que estão direcionando os projetos, qual foi a parte mais morosa para adotar uma tecnologia que ajudasse vocês a mapear todos esses processos, né? A gente sabe que existe processo que envolve pessoas, mas a tecnologia está aí para poder resumir e ajudar vocês a automatizar toda essa cadeia de processo. Dentro da jornada de adoção, o que mais foi moroso, o que mais exigiu de vocês dentro dessa jornada? Começamos pela Mariana. O Rafael já tem uma resposta na ponta da língua ali. Encontrar os dados, né? Quando a gente vai pegar uma tecnologia associada à privacidade, né, ou à gestão de dados, ela tem um propósito, geralmente é para atender uma área, alguma questão da empresa. E frequentemente esses dados eles estão em mais de um sistema, né? E talvez esse conhecimento que nós temos, onde estão os dados, não se esgota. Às vezes eles estão em um sistema que a gente não sabe que está lá. Então, a gente ter esse mapa inicial, acho que é a parte mais morosa, né? Mas eu vejo que com o tempo, né, com a governança de dados sendo aplicada, né, tendo uma centralização de dados, tendo sistemas de privacidade favorecendo a governança de dados, acho que isso tende a acabar. Legal. Tudo bem com a resposta? Mariana, quer acrescentar alguma coisa nessa resposta? Não. Alex? Também não. Bom, nós temos, se não tivermos perguntas daqui, temos uma pergunta ali do colega lá do fundo. Do Centro Data. Vocês hoje falaram, né, do desafio da privacidade, tornar isso, ao invés de um problema, enxergar isso da perspectiva de uma oportunidade. Para os próximos 2, 3 anos, que vocês veem como oportunidades que as empresas de vocês vão enfrentar da perspectiva de privacidade? Como oportunidade, eu acho que assim, como está bem no início, né, do tema, eu acho que a gente já está vivendo essa oportunidade, né? Então, acho que quem se antecipou aí, quem começou a tratar esse assunto aí lá em 2018, né, 2019, acho que já está colhendo esses frutos. E também em relação à maturidade que está trazendo para a empresa em relação a dados, né, como a gente falou aqui anteriormente. Então, desde empresas que não tinham ferramenta de governança de dados que hoje em dia passam a ter, desde das áreas, né, de marketing aí, de CRM que estão sendo desafiadas a fazer um melhor uso do dado para ser mais específica e atingir, né, o cliente de uma forma mais obter um melhor resultado. Então, eu acho que o custo, né, com marketing também, né, porque hoje em dia a gente tem inúmeras plataformas, a gente consegue, quando a gente vai definir aí um marketing digital, por exemplo, você consegue atacar ali bem genericamente, né, o cliente ou até bem especificamente. Então, eu acho que essa oportunidade já para as empresas que já estão trabalhando com privacidade, que foram um pouco, né, obrigadas a seguir por esse rumo, eu acho que já estão colhendo aí esses benefícios. Legal, mais uma pergunta aqui. Claro. Beatriz, tudo bem? Eu queria saber um pouquinho sobre data monetization. Como que a empresa de vocês vê isso? Se isso é um futuro? Se faz sentido clientes ganhando em cima de dados? Como que vocês veem essa visão dos dados dentro da empresa de vocês? Bia, até assim, pegando um gancho, né, dessa última pergunta, eu acho que esse é o ponto, né? Acho que pensando como futuro, de fato eu tendo essa massa de dados e como que eu saio de simplesmente cumprir o compliance e começar a monetizar em cima disso. Acho que esse é o principal ponto
que, pensando aí como uma jornada de médio e longo prazo, né? A partir do momento que eu conheço meu dado, que eu qualifico, como que eu consigo pensar estratégias dentro da empresa para eu começar a utilizar isso ao favor e trazer esse lado de monetização. Então, acho que sim, é um caminho que é possível explorar, mas primeiro, né, tem que conhecer tudo que você tem que ter isso qualificado para aí sim, junto com as áreas de negócio, mostrar essa oportunidade e com isso pensar nesse caminho de monetização do próprio dado, que sim, é possível a partir do momento que você conhece, você tem ele bem qualificado e você sabe que é um dado que está correto, por exemplo, né? Então isso acho que pode ajudar bastante as empresas aí com essa jornada de médio e longo prazo, sim. Legal. Alguém vai acrescentar alguma coisa? Tem mais uma pergunta aqui da plateia. Eu sou o Ney, sou da Centridata. Hoje a gente fala muito da primeira onda. Eu entendo que a LGPD está classificada em ondas, né? E hoje a gente fala muito na primeira onda da entrega do direito do titular, né? Eu acredito que a próxima onda seria a deleção e anonimização desses dados, né? E como que vocês visam implementar essa entrega também, que é um direito do titular, e aplicar regras de retenção e remediação dentro do ambiente de vocês? Bom, o primeiro que eu queria dizer a gente, depois de as áreas de TI de 40 anos, né, tentando não excluir os dados, a gente tem que excluir, né? Pô, a gente fez de tudo para poder não excluir, a gente chegou lá, manter a integridade, e agora a gente tem que excluir, né? Então esse é um desafio muito grande mesmo, porque às vezes a gente tem certeza que excluiu, e aí a gente descobre uma tecnologia que fala, não excluiu não, está aqui, eu encontrei. Então realmente é um grande desafio, frequentemente a gente tem solicitações de exclusão dos nossos de contas, né, vindo dos nossos titulares, de cliente principalmente, e a gente teve discussões homéricas, né, de exclusão efetiva, né, e a gente tem buscado legalmente até respaldo, e temos encontrado bastante também, para que esse dado, né, essa decisão, ela possa também passar para a gente, né. Então, ou seja, né, será que realmente esse pedido ele não está sustentado numa obrigação legal, que eu tenho que manter essa conta em vez de realmente excluir? A nossa primeira postura era excluir mesmo, né? E quando a gente começou a ter dificuldade, a gente, peraí, cara, vamos pensar bem nisso, né? E a gente viu que existe sim algumas obrigações legais que sustentam a gente não excluir definitivamente, mas inativar, para depois de um certo tempo, né, legal, a gente realmente excluir. A parte de anonimização, eu acho que é a grande solução para reduzir o risco de vazamento. A gente está no speech de mostrar os problemas do vazamento de informação. O Alex colocou aqui, né, o problema que isso ocorre quando... o problema que isso ocorre nos titulares, né, quando materializa esse risco, né, quando vaza dado, o CPF, né, as informações daquela pessoa estão nas mãos de hacker, estão sendo negociadas na Deep Web, isso gera um problemão para as pessoas no dia a dia. E a gente está hoje na Gol, né, promovendo a solução, que é anonimizar, ter ferramentas de anonimização, e que a gente, caso a gente tenha um vazamento, a gente está protegido, né, para reduzir definitivamente esse grande risco, porque acho que o vazamento é uma coisa que vai acontecer, né? Acontece, né? A gente trabalha todo dia para não acontecer, mas milhares de pessoas trabalham também todo dia para acontecer. E até porque também os clientes, né, são pessoas, também cometem falhas, são enganadas lá no dia a dia deles, nem vazou daqui. Mas as credenciais deles podem ser perdidas na web e eles estarem ainda vulneráveis. Então, a anonimização do dado é realmente uma meta nossa, né, que a gente está querendo generalizar na forma de proteger e reduzir esse risco de vazamento. Ô Rafael, mas não é só apagar?
Não é só chegar a apagar? Gente. Tão simples, né? Gente, É antigamente, quando apagava dado, o DBA ficava de luto. Não, mas assim, né? Dependendo do cenário da empresa, né? Sendo bases antigas e legadas, se você apagar uma linha de um banco de dados, você para a empresa. Você para a empresa. Isso é real. Então, é muito simples, né? Por isso que na lei fala simplesmente ir lá e excluir o dado. Mas quando olha na cozinha, não é tão simples assim, né? Então, acho que esse é o grande ponto que tem que ter esse cuidado. Não é simplesmente, né? Veio a demanda do jurídico, do DPO, que é simplesmente vai lá e apaga o dado. Não, como que eu vou fazer isso de fato, né? Como que isso é possível que aconteça? Aí que vão entrar nessas técnicas de pseudonimização, que aí tem o FPH, né? Que é o Format Preserve Hash, ou seja, eu consigo... Onde que tem aquela linha, aquele dado, eu altero o dado, coloco ali uma criptografia e jogo a chave fora. Olha que beleza. Com isso, eu consigo anonimizar o dado usando, por exemplo, uma solução de pseudonimização. Então, é possível. Mas, por isso que é importante, né? Entender muito bem o ambiente, você saber aonde estão os dados, como que eles estão estruturados, quais são as bases que fazem parte disso e entender que muitas vezes não vai ser a mesma solução para tudo, né? Tem coisas que, de acordo com a necessidade, você vai tomar ações diferentes. E como o Rafael comentou, você entender muito bem quais são as legislações, né? Que aí tem um dos pontos que fala que é o manual de legislação. Quais são todas as bases legais que de fato a minha empresa está sujeita. Então, se você tem esse mapeamento dos seus dados, você faz esse cruzamento com esse manual de legislação, sabendo quais são todas as leis que são aplicadas ao seu modelo de negócio, e você começa a ter essa visibilidade de quais soluções você pode aplicar, fica um pouquinho mais fácil para você enxergar uma luz no final do túnel. Mas, de fato, é um desafio. Agora eu vou dar um espaço aqui para o pessoal que está online. Tem 2 comentários do Éder Santos. O Éder diz o seguinte: privacidade não tem que estar, ela deve estar na área de negócios. E ele diz também que é preciso pensar sobre a interação que deve existir entre CISOs e DPOs. É bom dizer que na prática é o CISO quem dita ou ditava quais são os controles para privacidade. Tem uma pergunta aqui, não é uma pergunta, gostaria de saber um pouco, mas são 2 perguntas que eu vou transformar numa só. Uma do Jennifer, que gostaria de saber um pouco mais sobre soluções de proteção de dados que têm sido utilizadas nas empresas, que eu acho que são vocês 2, o Henderson e o Wellington, que podem responder. Bom, existem várias soluções de proteção e privacidade de dados, né? A gente usa largamente o Big ID para fazer tanto a parte de proteção quanto a parte de privacidade. Desde a parte do portal, a parte do Data Discovery, a parte do inventário de dados e aí beneficiando também a parte da governança de dados com outros aplicativos como o Data Stewardship, etc. Para a parte de segurança, a gente também tem outras soluções como anti-ransomware. Então, as plataformas hoje que existem no mercado, ela faz uma consolidação de antivírus e anti-ransomware. Elas estão cada vez mais modernas e atingindo muitas vezes o objetivo, inclusive, de rollback. Então, existem soluções hoje, por exemplo, de proteção, que se você for atacado e esse dado for criptografado, você consegue voltar esse dado em até 14 dias. Então, existe uma evolução muito grande para a parte de proteção de dados, inclusive para a parte de, por exemplo, se você quer saber se alguém está movimentando alguma coisa na sua base de dados e essa pessoa não tem autorização. Então, existem ferramentas de DAN que fazem justamente essa análise, se é uma tabela ou uma query está sendo executada por alguém que não está autorizado, né? E isso alertar. Então, existem várias soluções, são inúmeras, mas a gente consegue priorizar e oferecer para vocês aí que estão em casa e que estão assistindo.
Legal, obrigado, Wellington. O Anderson vai acrescentar alguma coisa? Não. Bem, tem aqui um pedido do Fábio Lereno. Fábio Lereno gostaria de ter um checklist, não sei se a gente pode fazer isso agora ou depois online com um e-mail para ele. E o Mário Cardoso queria 3 dicas para dicas de ouro para implementar LGPD nas pequenas e médias empresas. Se vocês acharem melhor, a gente pode depois enviar um e-mail, eles têm um e-mail deles aqui, como ficar melhor. Ok? Pessoal, bom, nós chegamos aqui ao final do nosso evento. Eu queria agradecer a presença e a participação de todos em nome da Century Data e da Big ID. Nosso muito obrigado a vocês todos pela presença, pela participação. E eu lembro a todos que a gravação da mesa redonda vai estar disponível a partir de amanhã no site do CISO Advisor, no nosso canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado a vocês. Eu peço desculpas em nome do ar-condicionado, que não escutou os nossos pedidos e quase congelou as pessoas que não vieram com agasalho extra. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos.